Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Segunda-feira, dia 2 de junho de 2025, no Esporte Cultura de hoje, o Remo sofreu a primeira derrota na Série B em 2025. Procurar ser mais forte, ser mais incisivos. Jatuna venceu mais uma em casa e se isolou na liderança da Série D. Eu estou muito feliz porque a gente chega aos 14 pontos. O Paysandu volta para Curuzu em busca da primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro com apoio da Fiel. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura, começando mais uma semana de programa. Lembrando, participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje a escalação do Esporte Cultura está composta com a Jordana Krupanzi. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus, Valmir. Um abraço para todo mundo que está em casa depois de um final de semana cheio de futebol, né? Muito futebol e também de aniversariante. É verdade. Valmir Rodrigues. Muito boa tarde, Valmir. Parabéns. Valeu, obrigado. Boa tarde. O bolo tá aí, tá só esperando ao final do programa. Opa! A gente vai comer esse bolo. Amamos. Exatamente. Só uma dúvida, pode falar a idade? Pode, 56. 56 anos, Valmir Rodrigues. 5.6. É um novo 5.6. motor que eu estou inaugurando a partir de agora. E a gente começa o Esporte Cultura de hoje falando sobre o Remo, que perdeu a invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro após ser derrotado por 2-0 para o CRB em Alagoas. Bora conferir na reportagem. 22 chutes, 7 grandes chances perdidas e até pênalti desperdiçado. O Remo tentou, mas perdeu pela primeira vez na Série B. Com gols de Mikael e Segovia, o CRB derrotou o Leão por 2-0 no Rei Pelé pela 10ª rodada da competição. O resultado tirou os azulinos do G4 no campeonato após 5 rodadas. Acredito que desde que nós estamos no comando da equipe foi o jogo onde nós ofensivamente produzimos mais situações claras, não estou falando situações possíveis, não estou falando chances claras e reais de gol. Sem contar a penalidade, né? E infelizmente hoje uma das características também que a nossa equipe tem mostrado que é a efetividade. A vitória colocou o CRB na 5ª colocação do campeonato com 18 pontos e fez com que o Remo caísse para o 6º lugar com 17. O resultado também culminou na perda da invencibilidade do técnico Daniel Paulista após 14 jogos. Apesar disso, o treinador destacou que a conversa foi em tom equilibrado com os jogadores depois do tropeço. A conversa foi uma conversa ao mesmo tom de elogio pela produção ofensiva no sentido de criação de jogada, mas ao mesmo tempo uma cobrança, porque nós não podemos desperdiçar tantas oportunidades ofensivamente e defensivamente também. Temos que procurar ser mais fortes, ser mais incisivos na marcação para não proporcionar também ao adversário oportunidades que vem acontecendo dentro dos próprios jogos. Foi o jogo que o Remo mais finalizou a gol na Série B do Campeonato Brasileiro, mas, curiosamente, não fez gols. Aliás, dos jogos que o Remo fez na temporada, apenas em 2 partidas o Remo não fez gols. Contra o Cametá, na derrota por 1-0, lá na última rodada da primeira fase do Parazão, o Remo cheio de reservas. E agora contra o CRB, derrota por 2-0 para um concorrente direto nessa briga por uma vaga no G4, Jordana. Mas dá para dizer que o resultado foi um pouco enganoso ou que, levando em consideração o fato das oportunidades que o Remo desperdiçou no jogo, ficou justo? Olha, eu acho que foi uma noite muito complicada individualmente para o clube do Remo. Foi uma noite em que, se os jogadores não tiveram um bom desempenho, acho que no setor ofensivo o Felipe Viseu deixou muito a desejar durante o jogo, teve oportunidades de ouro para conseguir pelo menos empatar a partida, mas não conseguiu, estava muito abaixo. Pedro Rocha, que vinha numa excelente fase na Série B, também não teve uma boa noite. E os gols do CRB saíram em lambanças da zaga. O Reinaldo se complicou em vários momentos do jogo, então acho que coletivamente teve uma mudança de esquema tático do Daniel Paulista, mas individualmente esses jogadores não conseguiram responder. Acho que esse é um jogo para o clube do Remo esquecer um pouquinho e focar no próximo jogo, em acertar falhas, em conseguir ajustar, principalmente no setor ofensivo, algo que não era um problema até então, que era chegar e conseguir ser letal quando chegasse no ataque. Valmir, 2 perguntas. Primeiro, às vezes, vitórias escondem aspectos ruins do time. Por outro lado,
às vezes, algumas derrotas fazem com que aspectos positivos dos times fiquem um pouco em segundo plano. Ontem foi um jogo ruim do Remo mesmo, que justificou o 2-0. E outro detalhe, já liga algum sinal de alerta, porque o Remo empatou com o Atlético Goianiense com um gol sofrido no último lance, empatou contra o Volta Redonda na rodada passada, ou melhor, na rodada retrasada aqui em Belém, e agora perdeu para o concorrente direto? Olha, diferente da Jordana, que acha que o Remo deve esquecer o jogo, eu acho que ele deve aproveitar, rever, se puder, para justamente tentar aplicar nos próximos jogos aquilo que ele não conseguiu aplicar. O Remo passou pelo jogo de ontem, o Paysandu passou muito no início da competição agora. Jogar, dominar, ter oportunidades e não concluir. O Remo, se você for olhar, ele teve um volume grande, como você disse, muitas conclusões, mas ele não conseguiu acertar. E é o que acontece com um clube, com um time, jogando um campeonato com uma Série D. Se você não tiver eficiência, você vai acabar amargando empates e derrotas, e foi o que aconteceu com o Remo. Não está nada errado, né? Está tudo errado? Não tem nada errado. E o próprio treinador continua fiel aos seus princípios, colocando o time para jogar, às vezes propondo, às vezes esperando. Então, o Remo ele varia de acordo com o adversário, de acordo com o andamento da partida. O Remo continua, na minha opinião, indo no caminho que é possível trilhar, dentro das suas limitações e dentro também das suas qualidades. Então, vamos fazer o seguinte, segura mais só um pouquinho, que ainda tem muito jogo pela frente. O famoso Exato. torcedores calma. Torcedores, calma. Calma. E o detalhe, a gente falou semana toda do Matheus Albino, outra partidaça do melhor goleiro da Série B. E o Clube do Remo anunciou neste final de semana a contratação de Marcos Braz para o cargo de executivo de futebol do clube. O dirigente foi um nome forte no Flamengo no ano entre 2018 a 2024, sendo responsável por montar o time de Jorge Jesus em 2019, que conquistou 5 títulos em 6 meses. O Marcos esteve envolvido em 12 títulos do Flamengo e também várias polêmicas. E agora assume o lugar deixado por Sérgio Papelin no comando do Clube do Remo. Uma contratação que, assim como a vinda do Papelin, causou um grande impacto no futebol brasileiro, de pessoas de fora falando sobre. Dá para dizer que é um nome que, pelo menos em relação a nome, consegue suprir essa saída do Papelin a princípio, Jordana? Ah, com certeza. Acho que a gente está falando principalmente no quesito de contratações, quando a gente fala de executivo. Acho que uma pessoa que vem de uma Série A, que tem um envolvimento em tantos títulos assim, com um time que é um time de torcida grande também, né? Então, acho que consegue contribuir muito. Eu, particularmente, não sou a mais fã de Marcos Braz, não fiquei tão feliz assim como todas as pessoas que eu vi nas redes sociais, mas sem dúvida é um grande nome para trazer grande elenco para o Clube do Remo brigar, quem sabe aí por acesso. A gente vai entrar na janela de transferências agora do dia 12 de junho. Um bom executivo com nome no mercado, ele consegue atrair os jogadores de uma maneira muito mais fácil do que a gente vê normalmente os clubes tendo uma dificuldade para trazer os jogadores para clubes da região norte. Então acho que essa é uma das partes principais da contratação dele. A gente vai ter respostas do trabalho dele assim que ele terminar, mas dá para dizer que, a princípio, é um nome que, inegavelmente, chama muito atenção no mercado do futebol brasileiro e também dos clubes, João Mico. Às vezes amado, às vezes odiado, né? Mas foi ele que montou, junto com a diretoria daquele time do Flamengo, multicampeão, né? Chegando até a decidir o título mundial intercontinental. Agora, claro que os objetivos do Remo não são os mesmos do Flamengo. O Flamengo tem uns, o Remo tem alguns que são possíveis. E dentro desses objetivos possíveis, eu acho que o nome do Marcos Braz, estou olhando só o aspecto profissional e por tudo que ele fez, estou tirando o extra, né? O extra profissional, e o que ele faz lá fora é outra história. Mas trabalhando, ele pode ser considerado sim uma boa contratação. E a Tuna Luso Brasileira venceu ontem no Estádio do Souza e assumiu a vice-liderança da Série D do Campeonato Brasileiro do seu grupo. A Águia Guerreira do Souza venceu o jogo por 3-0 com gols de Ronald e 2 de Jaime, chegando a 14 pontos na competição. Daqui a pouco a gente vai ouvir agora o treinador Inácio Neto falando a respeito do confronto de mais uma vitória da Tuna no Souza. Vamos conferir. E assim, com toda a seriedade, 3-0, com as chances que a Tuna Luso criou, com o gol ali que ele deu aquela falta do Alagoano, que a gente viu que, sinceramente, não foi absolutamente nada, ele foi infeliz naquela marcação, cabia mais, né? Mas foi como Deus determinou, e eu estou muito feliz porque a gente chega aos 14 pontos, não sei como ficou o grupo ainda, mas 14 pontos do Tiguala lá no pelotão de cima. Mais uma vitória da Tuna, 9 jogos no Souza na temporada, 9 vitórias, 3-0 para cima do Gás.
com destaque para mais 2 gols do Jaime, um dos artilheiros da Série D, com 6 gols marcados na competição, Jordana, e para o Ronald, que tem 5, um dos vice-artilheiros do campeonato. Não, um dos grandes destaques é o elenco conseguir se adaptar a jogar tão bem no gramado do Souza. Parabéns, galera. Vocês fizeram assim... Você pegou falta, viu? Pô, peguei falta, acabei não Bonito. indo ontem, mas estava com o meu tio Zezé, a gente assistiu de casa ao jogo, torcendo pela Tuna Luso. É uma equipe que hoje responde muito bem ao funcionamento tático do Inácio Neto. O Inácio é um técnico muito inteligente, soube aproveitar esse momento de jogar dentro de casa, de fazer valer o mando de campo, uma equipe mais agressiva, uma equipe mais competitiva. O Jaime está num excelente momento, mas tem peças muito talentosas no elenco hoje. Acho que a Tuna fez o dever de casa. Quando foi para a Série D, precisava contratar, precisava ter banco para ter substituições e, claro, o Inácio ter escolhas no momento do jogo para que não baixasse o rendimento. Eu acho que isso está acontecendo, a gente está vendo uma Tuna Luso brasileira extremamente agressiva e sabendo se impor dentro de casa. Acho que acaba iludindo muito torcedor da Tuna como eu. Daqui a pouco a gente vai ter que criar um nome para a dupla Jaime e Ronald, porque, como eu falei anteriormente, Jaime tem 6 gols na Série D, o Ronald tem 5 e a Tuna tem 13 gols na Série B. Ou seja, dos 13 gols marcados pela Tuna na Série D, 11 tiveram participação de Jaime e Ronald, Valmir. Que beleza, né? Mas eu dizia o seguinte, quando a Tuna fez aquelas semifinais do Campeonato Paraense com o Remo, aliás, para o Remo chegar à final, lutou bastante, a Tuna vendeu muito caro aquela derrota. Eu dizia o seguinte, se a Tuna fizer jogos iguais ou parecidos com esse que fez contra o Remo, a Tuna tem grande chance de ser um time competitivo, como está sendo agora, e conseguir classificar para a fase posterior do campeonato. E ela está fazendo isso dentro de campo. Continua competitiva, parece que o ataque agora azeitou, essa dupla Ronald e Jaime agora tem dado muito certo, os números estão falando aí. Agora está faltando o torcedor prestigiar mais, né? Eu acho que a gente podia fazer não só os torcedores da Tuna, os de Remo e Paysandu, colocar a bandeira e porque a Tuna está precisando, merecendo, né? Exatamente. Eu com certeza, sendo que eu não fui. Você já deu boa parte de colaboração, claro. Está faltando outros pintarem por lá. Daqui a pouco a gente vai dar essa força conjunta para a Tuna. As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, desta vez no estádio Canarinho, em Boa Vista. Já o Águia de Marabá também venceu neste domingo. O azulão marabaense venceu o Maitá por 3-1 lá no Acre, com 2 gols de Daniel GTA e 1 de Romarinho. O Águia voltou ao G4 do grupo A1 e tirou o Independência da zona de classificação. O time paraense chegou aos 12 pontos, mesma pontuação do Manaus, que fica em terceiro lugar pelo saldo de gols. E quem falou sobre a vitória foi o treinador Silvio Criciúma, a respeito de um triunfo que tirou essa má fase do Águia na competição. Bora ouvir. Pelo menos ameniza um pouquinho essa situação de pressão pela falta de vitória, né, e de diminuir um pouquinho a desconfiança de uma melhor jogada, de um melhor passe. Então também traduz, né, para uma semana mais positiva e que a gente se fortaleça e para conseguir uma vitória convincente em casa. O Águia, que estava 4 rodadas sem vencer na Série D do Campeonato Brasileiro, derrotou o Maitá, lanterna do grupo, aliás, um dos piores times da Série D do Campeonato Brasileiro, com destaque para 2 gols do Daniel GTA, que se destacou no Campeonato Paraense, foi contratado para ser esse homem gol do Águia na sequência da temporada e tem conseguido corresponder, assim como o Romarinho. O Romarinho, que também chegou no meio da temporada, era um jogador mais de reserva do que titular, assumiu titularidade agora no ataque do Águia e também tem ajudado com gols, Jordana. Se tem uma coisa que eu e Valmir a gente concorda, é que se juntasse Supercopa Grão-Pará, Parazão em Copa Grão-Pará, o Romarinho tinha o gol mais bonito das competições, sem dúvida. Foi aquele da final da Copa Grão-Pará. Mas assim, eu acho que esse era o momento, se não fosse agora não seria nunca mais. O Águia teve a oportunidade de melhorar principalmente seu setor ofensivo, ser mais letal, conseguir se impor mais no jogo contra uma equipe que não vence. Eu acho que se a gente juntar 2023, 24 e 25, são 20 jogos do Maitá sem conseguir vencer na Série D. Então era o momento de aproveitar sim. E eu acho que isso contribui muito para a moral, para a confiança dos seus jogadores, para conseguir virar uma chave. Acho que o Águia tem grandes chances de conseguir se classificar e ser uma potência também na Série D para tentar buscar um acesso. E o momento é esse, é quando você consegue aproveitar, principalmente jogando fora de casa.
Nuzinho Oliveira, claro, eles conhecem muito bem. Eu acho que o momento é esse do Águia de virar a chave e conseguir uma boa classificação. Nada mal pro Daniel GTA, né, Valmir? O nome dele chama muito a atenção, merecidamente, inclusive foi um baita apelido. Mas, por enquanto, são 5 gols em 9 jogos com a camisa do Águia de Marabá. Se a gente somar com os gols que ele fez pelo Cametá, são 17 jogos e 7 gols no ano de 2025 para o centroavante da equipe marabaense. O Águia que voltou a vencer, retornou ao G4 e joga de novo contra o Maitá na próxima rodada, a oportunidade de consolidar ainda mais a posição entre os 4 primeiros colocados. E nos melhores momentos aí, a gente está acompanhando, o Maitá pouco tem atacado, né? O GTA tem aparecido de forma mais frequente, como aquele homem de referência, e o Águia está oscilando, né? Ele não é um time mais consistente. Mas que bom que nessa oscilação agora veio mais uma vitória. E jogando em casa na próxima partida, ele pode consolidar, de repente, já encaminhar algo melhor para o segundo turno. Aliás, o segundo turno está vindo aí, né? Exatamente. Essa é a última rodada que vem agora, né? E depois teremos o segundo turno. Então, virar no segundo turno ali no G4 é importante. Lembrando que o Romarinho tem 4 gols em 11 jogos. Os 2 artilheiros do Águia na temporada marcaram os gols da equipe no jogo Queria contra só fazer uma o Maitá. observação, estamos vendo essas imagens, a Arena da Floresta já existe há um tempão, pelo menos uns 15 anos que ela está pronta. E pela primeira vez estão usando a cor verde, né? Que era a Sim. mais recomendável. Desde o início já foi vermelho, já foi amarelo, agora sim a cor que ele deveria usar. E agora a gente fala sobre a seleção brasileira de futebol feminino que venceu o Japão na última sexta-feira por 3-1 na Neoquímica Arena, com 2 gols de Dudinha e uma da Caroline. A seleção entra em campo hoje contra o mesmo Japão às 8 da noite no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Esses jogos fazem parte da série de amistosos em preparação para a Copa América, que será disputada no Equador no dia 12 de julho a 2 de agosto. Jordana, o Brasil que faz essa série de amistosos contra seleções muito bem ranqueadas, conseguiu vencer o Japão. O curioso é que o jogo terminou 3-1, mas poderia ter sido totalmente diferente por causa desse lance aí. O Japão faz 1-0, Sim. Só que aí há uma revisão do lance que dá origem ao gol do Japão. O gol é anulado e não só isso, é um pênalti marcado a favor da seleção brasileira nessa ocasião. Aí, ó, a árbitra marca o pênalti para a seleção, só que a Caroline perde o pênalti na sequência. De qualquer forma, não fez diferença. O Brasil faz 3-0. No final do jogo, o Japão diminui. De qualquer forma, outra grande vitória da seleção comandada pelo Arthur Elias. O que foi a noite da Dudinha e da Gil Queiroz, tá? A Gil Queiroz tentou de todo jeito, não conseguiu fazer o gol dela, mas foi uma jogadora essencial dentro de campo. Inclusive, o segundo gol do Brasil tem um passe belíssimo da Gil Queiroz. Acho que é uma seleção que hoje dá muito orgulho da gente ver. Só um detalhe, o Japão estava vários jogos sem perder, foi campeão com 100% de aproveitamento da She Believes desse ano. Então, uma seleção que também era uma revanche depois das Olimpíadas, né? Que a gente acabou perdendo para o Japão. De qualquer forma, uma seleção extremamente agressiva, uma seleção que tem uma ofensividade muito grande, mas tem a criatividade das suas jogadoras, algo extremamente característico do Arthur Elias. E me deixa muito iludida, sabe por quê? Porque Arthur Elias não é técnico de pontos corridos, ele é copeiro. Como a gente teve, acho que o primeiro gostinho ali nas Olimpíadas. Para quem acompanhou todo o projeto de futebol feminino do Corinthians, feito por ele, sabe que a gente tem um técnico extremamente promissor e que com certeza ainda vai levar essa seleção muito longe. E bom jogo, inclusive, Excelente com direito jogo. à defesa de pênalti da Lorena também. Mais um na excelente segunda jogo etapa. dela também. Olha, né? queria destacar 2 coisas. A Dudinha, que jogou muito, né? E a presença do torcedor, ou das torcedoras, né? Que tinha muita gente. O jogo foi numa sexta-feira à noite na Neoquímica Arena. Final do primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Paysandu e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre o Paysandu, que vai retornar a Curuzu. O Papão enfrenta o Criciúma hoje às 9 horas da noite. E a equipe bicolor ainda busca a primeira vitória na competição. E para isso conta com o apoio da Fiel. E o volante André Lima falou sobre o confronto de logo mais. Vamos ouvir. Já ouvi muito falar desse estádio, da pressão, da atmosfera que é criada aqui dentro. E conto com isso para que possamos fazer um excelente jogo, que possamos pressionar os caras o máximo possível para conquistar nossos 3 pontos, que é o principal, que é o que a semana foi falado, que mais focamos nesse momento. Você está vestindo a camisa do Paysandu, uma camisa que você não pode deixar de ganhar e pressão. Claro, você está vestido a camisa do Paysandu, você não quer pressão, não veste a camisa, sai fora. Tem caras que estão aqui, querem estar aqui, querem vencer, querem tirar o clube dessa situação.
Então, claro, uma semana muito importante, que foi falado muito em vitória, foi falado muito em conquistar, em descansar, em trabalhar bem, que tinha tempo que a gente não trabalhava, não treinava, não tinha sequências de treinos para até acertar o que a gente vinha cometendo de erros. Amanhã é entrega total e não se fala em outra coisa senão os 3 pontos e dar o máximo, cara. Como vocês ouviram, o André Lima vai jogar pela primeira vez na Curuzu, porque ele foi um dos jogadores que chegou na sequência da temporada para reforçar o time na reta final do Campeonato Paraense, já com a Curuzu em reformas. De qualquer forma, ele vai ter essa oportunidade no jogo de hoje, partida que é um confronto direto de 2 times que, mesmo se ganharem, não vão conseguir sair da zona de rebaixamento nessa rodada, Jordana. Sim, mas 3 pontos importantíssimos para o Paysandu, vencendo dentro da Curuzu, se isso acontecer. Para mim, o André Lima é um dos jogadores mais importantes hoje do Paysandu. De verdade, ele é um volante que ele tem mais dinamismo, ele consegue sair mais para o jogo, organizar mais o jogo. Acho que Matheus Vargas, por exemplo, hoje é um jogador muito pesado, não consegue ter essa mesma velocidade e organização de jogo como o André. Então, um jogador muito importante que pode fazer valer a Curuzu. É um fator muito importante para o Paysandu. A gente viu ano passado, a Curuzu foi um dos fatores essenciais para o Paysandu se manter na Série B e o torcedor respondendo a isso. No jogo contra o Brusque, eu lembro que o Paysandu colocou 16 mil torcedores na Curuzu. É fazer valer o mando de campo, é fazer valer a Curuzu virando um caldeirão. A gente sabe a atmosfera, a energia que tem quando joga lá dentro. E é isso, acho que hoje é um jogo muito importante que o Paysandu pode fazer valer uma vitória sim. Pode não sair da zona, mas uma vitória do Paysandu hoje, Valmir, faz com que o time ganhe 2 posições, porque ultrapassa o próprio Criciúma, que é penúltimo lugar, e o Atlético, que perdeu na rodada. Ainda existe a possibilidade do Paysandu ultrapassar o Amazonas, mas aí precisaria de uma combinação de resultados, até porque o Amazonas ainda joga hoje também contra a Chapecoense lá em Chapecó. De qualquer forma, é um jogo que é considerado, vou falar uma frase que é muito dita também em campeonatos de pontos corridos, divisor de águas para a equipe do Papão dentro da competição. E pontuar é muito importante, porque a linha de corte do rebaixamento vai aparecer daqui a pouco, né? Então, por mais que você não esteja numa posição, digamos, boa, mas você está pontuando. Quando você começa a pontuar, você briga lá em cima contra os seus adversários estiverem naquele momento de acirramento. Então, acho que a linha de corte vai ser tipo 42, 43 pontos e o Paysandu vai precisar pontuar, precisa ganhar. O jogo é na Curuzu, tem todos esses ingredientes, o torcedor vai apoiar e eu acho que é hoje que sai. E o Paysandu informou por meio de nota os empréstimos dos jogadores Cauã Rinkel para o Castanhal e do jogador Matias Cavaleri para o CSA. A direção bicolor antecipou em comum acordo a rescisão de contrato também do volante Espinosa. O clube agradeceu os serviços prestados pelos jogadores. A mudança faz parte do planejamento do presidente Roger Aguilera para a janela de transferências no dia 12 de junho. O Papão anunciando mudanças para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, a gente segue falando do Paysandu porque uma das novidades no estádio Mamparacuruzu vai ser o primeiro estádio da Amazônia com acesso por biometria facial. E quem vai contar essa novidade para a gente é o diretor do sócio torcedor do Paysandu, Érico Almeida. Muito boa tarde, diretor. Seja bem-vindo ao Esporte Cultura. Explica para o torcedor que vai ter essa experiência pela primeira vez como vai funcionar, não só para o jogo de hoje, mas também para a sequência da temporada. Boa tarde, André, Jordana, Valmir, pela oportunidade aqui na TV Cultura. O Paysandu implantou, contratou e está desenvolvendo agora todo o sistema de biometria facial. Então, foram contratadas 40 catracas faciais. O torcedor, a gente já havia tirado o ingresso físico já há um bom tempo, ele era 100% digital. E agora a gente dá mais esse pulo, que ao invés de ficar só digital, também vai ser facial, ou seja, dá mais segurança para o torcedor, comodidade, praticidade, a gente se adequa a praças do mundo inteiro e do Brasil, né? A gente viaja fora, você vê como é a entrada nos estádios, então é muito mais simples, não precisa mais levar papel ou até o próprio celular. E se chover não se danifica, né? Isso, lógico que isso é um processo, né? A gente está começando hoje, tem algumas adaptações com certeza, nós já fizemos vários testes na Curuzu. Tanto o sócio-torcedor como o torcedor normal precisam fazer a biometria. Então, a gente tem um site bem claro, biometria.paysandu.com.br. Esse é o primeiro passo. Então, o torcedor tem que entrar lá, preenche o CPF, nome, e-mail e faz aquela foto de reconhecimento, que você se enquadra passo a passo. A gente colocou ali uma inteligência artificial para identificar se ele está com óculos escuros, com um boné, com uma bandeira cobrindo parte aqui do rosto. Então, tudo isso é só ir seguir. Fez o cadastro na biometria
ingressos.paysandu.com.br, ele pode comprar os ingressos nas lojas Lobo e no site ingressos.paysandu.com.br. Tá? Então ele compra o ingresso e ele vai colocar o CPF que ele já fez a biometria no site, no ingresso que ele comprou. Então, por exemplo, eu comprei 3 ingressos, um para Jordana, outro para o Valmir e outro para mim. Eu botei o meu CPF e já vinculei, porque eu já fiz a minha biometria facial. A Jordana vai lá colocar o CPF dela, não fez a biometria. Vai aparecer uma mensagem para ela fazer a biometria facial. Então ela segue as instruções, depois ela retorna, coloca o CPF e pronto, vincula o CPF dela à biometria. E ela tem livre acesso ao estádio da Curuzu. Jordana. Boa tarde, Eric. Eu queria que você falasse um pouco dessas vantagens, né, da biometria facial. Você falou da praticidade. Pronto, foi. Quase que não vai. Para o torcedor conseguir entrar, ser mais rápido, acho que mais segurança, também evita cambistas, né? Acho que é um dos fatores principais. Isso, na verdade, evita, né? Diminui a quantidade, porque você tem ali uma precisão e uma redução de riscos e fraudes muito grande, né? Com a face mapeada, a pessoa entra, o sócio-torcedor faz o check-in, já entra também, ou seja, e esse primeiro jogo é só um momento que você vai fazer a foto. A partir dos próximos jogos, você não precisa mais ficar reconhecendo a foto e fazendo tudo. Então, você vai botar só o CPF e vai entrar no estádio normalmente. Então, ou seja, e também é uma segurança para nós, na verdade, do clube, né? Para o futebol, para ninguém arremessar nenhum objeto dentro de campo. Isso é muito importante. O torcedor tem que ir para torcer, para incentivar, lógico, cobrar também o clube, os jogadores, mas jamais, né, jogar qualquer tipo de objeto no campo. Porque tem câmeras no estádio e o reconhecimento vai ter todo o banco de dados de todos os torcedores, coisa que a gente nunca fez no Paysandu. Ou seja, agora a gente vai começar a conhecer a fundo o torcedor que vai ali e trabalhar esses dados. Né? Não adianta ter só informação ali, porque antes a gente tinha os ingressos impressos, então não se sabia quem ia ali para aquele estádio, não era nominal. Agora não, temos todos os dados e as imagens de que vai. Pode até monitorar a frequência, né, do torcedor e com que frequência ele vai. Eu queria saber o seguinte, tanta tecnologia envolvida, e eu acho que isso aí é bom para todos nós, mas isso limita aquele que, por exemplo, tem muita dificuldade, não se adapta a alguma coisa? Existe um remédio para isso, para atingir esse pessoal? Olha, Valmir, a gente já tem aqui aquelas filas de gratuidade, não sei se vocês lembram no estádio da Curuzu que eles passavam o dia ali, a gente passou tudo para o digital. Hoje, os idosos, PCDs e crianças fazem todas as reservas e está sendo uma aceitação muito legal. Até porque o idoso pode pedir ajuda, de repente, para um filho, para um parente ali, uma pessoa que tenha mais acostumado, mas eles também estão bem acostumados com a tecnologia, então eles estão tendo uma facilidade, não estão encontrando resistência nenhuma, a gente não tem escutado nenhum tipo de reclamação, e muito pelo contrário, estão gostando da novidade porque não precisa mais ir para a fila. A gente tem que deixar isso tudo online, mais fácil, prático e incentivar aquele torcedor facilmente de chegar ao estádio. Diretor, muito obrigado pela participação aqui no Esporte Cultura. Considerações finais a respeito dessa novidade da equipe Bicolor? Olha, que o torcedor sempre a gente pede que chegue cedo. Já temos mais de 10 mil pessoas garantidas na Curuzu hoje, então devemos ter casa cheia, né? O torcedor sempre abraça. O gramado está muito legal, está muito bonito. E todo o estádio equipado com as faciais, faça sempre cedo. Antes de sair de casa, faça o seu reconhecimento, compre o seu ingresso ou o seu check-in, que você não vai ter problema na entrada. Obrigado à TV Cultura pelo espaço, estamos à disposição. A gente que agradece pela presença, diretor. A gente segue agora no Esporte Cultura, reta final do programa, para falar sobre Liga dos Campeões, porque no último sábado, rapidinho, para não perder o costume, palpite para o jogo de hoje, Paysandu e Criciúma. Jordana. 2-1 para o Paysandu. Valmir. 3-0 Paysandu. Gostei de ver a convicção dos dois resultados, sem enrolação dessa vez. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.